Entrevista a Pedro Henriques, ex-árbitro de futebol e atual comentador desportivo para assuntos de arbitragem. Foi um dos árbitros portugueses mais reconhecido a nível nacional nestes últimos anos. Pode dizer-nos de onde surge o interesse pela arbitragem? Foi um mero acaso, porque quando terminei a minha licenciatura e fui colocado, portanto, em funções a nível do Exército, fiquei com a responsabilidade tanto do futebol como do futsal. E tive a necessidade de ir aprender, embora já estivesse na área de educação física, aprender um bocadinho mais sobre futebol. E essa aprendizagem passou por tirar o curso de treinador de futebol, nível 1, e também o curso de árbitro. E foi isso que aconteceu. Tirei o curso de árbitro, só que entretanto a Associação de Futebol de Lisboa nomeou-me para fazer um primeiro jogo, como fiscal de linha, assim o termo. Fui lá, gostei, fiz um segundo, um terceiro e quarto e acabei por ficar a 20 anos. O importante não é porque é que nós vamos para uma atividade ou para uma área, o importante é porque lá ficamos. E a razão, ou melhor dizendo, a explicação é muito simples. Eu fiquei na arbitragem por pura paixão. Foi a paixão, o gosto, o prazer por liderar, por tomar decisões, por estar envolvido no desporto, neste caso concreto do futebol, que me fez lá ficar. A parte da carreira de árbitro, fez também carreira militar. Isso ajudou posteriormente na sua caminhada como árbitro? E existem semelhanças entre a carreira de árbitro e a vida militar? Bem, existem semelhanças na perspectiva de que em ambas as carreiras existe uma hierarquia, existe um processo de crescimento. Se tu fores cada vez melhor e mais competente e ires vencendo os obstáculos e as barreiras que são deparadas, tu vais subindo na hierarquia do Exército, no meu caso concreto, ou na hierarquia da arbitragem. Comecei nos distritais, acabei no futebol profissional. Comecei como cadete da Academia Militar, tornei-me oficial do Exército como aspirante e terminei a minha carreira, por opção, como tenente-coronel. E além disso, existem os valores morais, de ética, de comportamento, de postura, o rigor, o treinar, os horários, enfim, todo esse aspecto que é muito importante e que existe em ambas as carreiras. A vida militar, essa sim teve uma grande influência na arbitragem, porque eu na vida militar, ligado no fundo às situações de natureza operacional e à parte do desporto, fez com que eu lidasse sistematicamente com pessoas de diversos estados sociais, diversas culturas, diversas religiões, e isso deu-me um conhecimento muito grande daquilo que é o comportamento do ser humano. E eu levei muito disso para o relacionamento com os jogadores. E, portanto, também as características que existem na vida militar, eu como oficial do Exército, tomada de decisão, liderança, gestão de recursos humanos, de pessoas, de conflitos, eu agarrei exatamente nessa aprendizagem que fiz na vida militar e levei também para a arbitragem. E, portanto, digamos que ambas se influenciaram, mas a maior influência da vida militar, naturalmente, na vida da arbitragem. E qual foi a referência ou as referências na arbitragem que o levou a optar pela carreira de árbitro? Não tive nenhuma referência no sentido, agora vou ser árbitro porque vi o árbitro X ou Y. Aliás, eu no meu quarto de adolescente nunca tive posters nas paredes, como é normal os adolescentes terem. Porquê? Porque nunca tive ídolos, nunca tive... enfim, houve pessoas que eu respeitei, houve pessoas que eu admirei pelas suas competências pessoais e profissionais e que alcançaram grandes feitos na arbitragem e fora da arbitragem, mas nunca tive ídolos. Eu sempre tentei traçar o meu próprio caminho, o meu próprio percurso, ter exatamente o meu próprio perfil e, acima de tudo, ser eu próprio em termos de arbitragem. E, portanto, nunca tive essa referência. Agora, há árbitros que acabei por conhecer que realmente foram referências na perspectiva das competências que desenvolveram. O Vítor Pereira, que acabou por ser o meu presidente, e foi dos árbitros até ao Pedro Proença que o patamar mais alto tinha atingido na arbitragem nacional e internacional. E, obviamente, não podemos fugir do mesmo, que era o Colina, que foi uma referência internacional para todos os árbitros, na perspectiva de que ele colocou um árbitro no patamar de um jogador. Ele era tão estrela e tão vedeta como era um jogador. E isso deu uma nova dimensão à arbitragem, em que o árbitro não vai para dentro de campo para pedir autógrafos, nem para ser submisso em relação aos jogadores. O árbitro faz parte do jogo, é uma peça extremamente importante e isso veio dar uma característica totalmente diferente. E eu também me sentia assim como árbitro, fazendo parte integrante, no mesmo patamar, no mesmo nível que os outros jogadores. E o Colina acaba por ser uma referência para todos os árbitros, naturalmente, que o viram sobretudo atuar. E como é que era a sua relação com os jogadores dentro das quatro linhas? Muito boa, com raras exceções, tinha uma relação de grande respeito. Na primeira entrevista que dei, curiosamente ao Jornal da Bola, disse que tratava os jogadores todos por senhor jogador. E era isso que eu fazia, desde os iniciados, infantis, as camadas jovens, mesmo os meninos, até aos séniores e ao futebol profissional. Claro que depois, com o desenrolar dos anos e com o conhecimento que vais fazendo sistemático, à medida que estás no futebol profissional de alguns jogadores, acabamos por começar a tratar alguns jogadores pelo nome. Acima de tudo, esta relação de respeito que eu tinha por eles, ao mesmo tempo de distância.
mas uma distância de respeito. Portanto, nunca fiz confusão entre autoritarismo e autoridade, impunha autoridade sem ser autoritário, e impunha sobretudo, não impunha o respeito, mas tentava conquistar o respeito. Era muito leal e muito franco com os jogadores, pedia para eles fazerem o mesmo em relação a mim e tinha uma relação de enorme admiração e de enorme respeito por todos os jogadores. E depois houve, como acontece em todas as circunstâncias, uma ou outra circunstância em que isso não foi possível e, portanto, tomei também as minhas medidas na altura. Mas é uma relação tão boa que tive, que felizmente nestes 10 anos que já levo como comentador desportivo e que tenho passado por diversos canais, Sport TV, TVI, Bola TV, em que me cruzo com os jogadores, em que faço programas sistemáticos com os jogadores e jogadores que eu arbitrei, portanto, do meu tempo de arbitragem e que não é só o programa que faço com eles, mas muitas vezes saímos dos programas, íamos jantar, íamos almoçar, íamos conviver, porque a relação que vinha desse respeito e a relação que prolongámos em termos de televisivos, portanto, como comentadores, continuou a manter-se e isso só foi possível porque nós tínhamos respeito uns pelos outros enquanto jogadores, senão tal não era possível. O que é que acha das duras críticas feitas à arbitragem em Portugal nos últimos tempos? Quem tem memória curta pode fazer essa questão, essa pergunta. Quem tem uma memória não seletiva e não curta sabe que a crítica não é de agora. Eu vim para a arbitragem em 1990 e a arbitragem era rasgada de alto a baixo. Passou 95, 2000, 2005, 2010, que são os anos todos. Portanto, a arbitragem é sistematicamente o parente pobre e o mal amado e aquele que é sistematicamente julgado e criticado. Portanto, não há uma crítica maior. Há maior mediatismo atualmente. Há mais televisões. Os jogos hoje, eu recordo-me do tempo em que passávamos um jogo, fim de semana, 2 jogos no máximo de televisão. Agora passam todos os jogos de futebol profissional, passam jogos de futebol profissional da Liga de Honra e passam jogos de todos os campeonatos. E, portanto, o que acontece é que há mais mediatismo. E qualquer coisa que antes acontecia e ficava entre 4 linhas num campo qualquer de Portugal, hoje em dia passa rapidamente para as redes sociais, para a comunicação social. E esse maior mediatismo fica a ideia que há mais erros. Não, os erros são os mesmos que existiam, se calhar, há 10 ou 15 ou 20 anos atrás. Há maior mediatismo, maior exposição e maior conhecimento. Portanto, a crítica continua a ser feita e, normalmente, é mais fácil para as equipas, para os jogadores, para muitas pessoas fazerem a crítica do terceiro como o motivo e a razão do fracasso ou insucesso de cada um. Portanto, quem critica muito os outros, normalmente é porque é extremamente incapaz e extremamente incompetente. E nós, em Portugal, temos muitas pessoas incapazes, muitas pessoas incompetentes na arbitragem, em treinadores, em jogadores, em clubes, como também felizmente temos o contrário. Mas são esses incompetentes que normalmente são os mais acérrimos e mais críticos e que aparecem e dá este ar que realmente hoje em dia a arbitragem é mais julgada e criticada. Acha que a nova fornada de jovens árbitros tem o que é preciso para melhorar a reputação dos árbitros portugueses? 2 coisas em relação ao contexto atual. Os árbitros são seres humanos, são pessoas. É preciso percebermos primeiro isso. O que é que acontece com as jovens e com as pessoas da atualidade? Em relação ao passado, em relação aos árbitros da minha geração e mais antigos, são pessoas com maior cultura académica, maior cultura de informação em termos gerais, com melhores meios para se prepararem fisicamente, trabalham e treinam muito melhor, têm um conhecimento das leis dos normas regulamentos ainda superior, provavelmente, aos árbitros da minha geração, porque hoje em dia os meios que lhes são disponibilizados, as federações, os conselhos de arbitragem estão todos a trabalhar num nível profissional muito grande e os árbitros, mesmo no distrital, acabam por ser reflexo disso. E, portanto, eles estão mais bem preparados, nitidamente. A questão é que, fruto das redes sociais, fruto do facto de que os árbitros da minha geração, aos 20, 22 anos, 23 anos, casavam, já tinham idade tropa, tinham filhos, já tinham responsabilidades, já estavam no mundo, já tinham relações interpessoais muito fortes, geriam pessoas e coisa que hoje em dia isso não acontece. As pessoas saem mais tarde de casa, estão muito agarradas às redes sociais, interagem pouco em termos pessoais. E o que acontece é que arbitrar um jogo é o lado técnico, estar bem preparado fisicamente, conhecer as leis do jogo, etc, etc, mas é também esta questão da liderança, da gestão de recursos humanos. Eu diria que os árbitros hoje são muito melhores fisicamente, tecnicamente, taticamente, mas são menos bons naquilo que é a relação e a gestão de pessoas. E isso, muitas vezes, reflete naquilo que eu chamo a 18ª lei, que não existe, só 17, que é a lei do bom senso. Portanto, digamos que há aqui um lado mais positivo e um lado menos positivo. Agora, estou convicto que, com este conceito de arbitragem, a nível da federação, com as pessoas que começam a trabalhar nos conselhos de arbitragem, com os próprios árbitros mais bem preparados e com todos os meios que estão disponibilizados, tenho esta certeza de que os árbitros hoje em dia poderão, obviamente, dar uma imagem cada vez melhor, mais positiva e mais construtiva daquilo que é uma arbitragem do presente e do futuro. E acha que seria benéfico ter árbitros estrangeiros no campeonato português? Não, porque isso já existem, quando existem jogos internacionais, já existem árbitros do estrangeiro que vêm arbitrar jogos cá a Portugal como os portugueses vão ao estrangeiro. Isso não é nada, não tem qualquer benefício.
Mas independentemente de estarmos a discutir o benefício, porque poderia ser aquela questão do árbitro vem de fora, não vive cá dentro, as pressões, etc. por aí fora, poderíamos ter aqui uma situação de parceria, isto é, viriam cá árbitros como poderíamos lá, como nós vamos árbitros ao estrangeiro. Mas isto, de certa forma, já acontece. Portugal vai muito para a Arábia Saudita, vai muito para campeonatos das Roménias, portanto, há um conjunto de países que já pedem e solicitam árbitros, porque são campeonatos que têm menor capacidade em termos daquilo que é os árbitros locais deles. Não são tão bons como são, naturalmente, os árbitros europeus e os nossos árbitros especificamente. Portanto, não vejo grande vantagem, mas há um aspecto que é um aspecto burocrático. É muito fácil falar, porra, venham cá árbitros arbitrar. E a parte burocrática? Pensem lá, façam lá as contas, não vou fazer aqui, não cabe aqui, mas já o fiz na televisão, para as pessoas perceberem que não havia dinheiro para pagar um árbitro de cá. Mais, um árbitro espanhol ganha o dobro do árbitro português. Não é ele quando viesse cá vinha ganhar dos valores de Portugal. Não, então um inglês ganha 3 ou 4 vezes mais, então como é que íamos acertar isso? Se calhar fazemos um preço internacional. Esse preço internacional já existe quando há jogos da Liga Europa e da Liga dos Campeões. Tem noção de quanto é que ganha um árbitro da Liga dos Campeões e da Liga da Europa, portanto não havia quem iria suportar isso. Era a nossa federação, é com uma vinda de uma equipa de arbitragem para vir só fazer um jogo, pagava praticamente os árbitros todos que fazem o nosso campeonato, isto é, as 9 jornadas. E depois vinha para quem? Só para fazer os jogos do Benfica, ou do Porto, ou do Sport, se calhar tinha que ir para os 3, então depois do Braga e Vitória Sport Clube. Portanto, teriam que ir para mais. Portanto, não, é um assunto muito bonito filosoficamente, na prática e na realidade é um assunto que não faz qualquer sentido. E o que acha da implementação do VAR? Tem ajudado ou prejudicado mais a imagem do árbitro em relação às decisões tomadas? O VAR veio para ficar, ponto final, parágrafo. Discutir mais do que isto não vale a pena. É uma tecnologia que não volta atrás. A tecnologia é excelente. Agora, o que temos que melhorar são as pessoas que estão a serviço dessa tecnologia. Aí sim, assim como o protocolo pelo qual os árbitros baseiam as suas, neste caso, baseiam as suas tomadas de decisão. Mas basta só pensar numa coisa. O ano passado, em Portugal, foram revertidas, e quando digamos revertidas, situações que eram erro iniciais e que foram revertidas pelo lado positivo, cerca de 100 decisões. Se pensarmos que num campeonato foram revertidas 100 decisões, ok, mas ficaram 400 por reverter e para melhorar. Certo, mas já resolvemos mais 100. Quer dizer que, se olharmos isto para o lado negativo, que é, mas ficaram muitas decisões, mesmo com o VAR não foram revertidas, ok, então vamos dizer que não presta. Mas se pensarmos nas que foram revertidas, os tais 100, quase 100 que foram revertidas, foram 100 decisões que já não são sequer a discussão. E depois convenhamos uma coisa, tecnologia da linha de fora de jogo, ok, que neste momento existe. Já viram quantos casos é que nós tínhamos no passado que acabaram, seja por 5 cm, por 10, por 20, por 30, acabaram as discussões em relação às questões do fora de jogo. Portanto, isto só para dizer que o VAR veio para ficar. Não vale a pena estarmos a discutir se é positivo, se é negativo. O que podemos discutir é se este protocolo é o ideal. Eu não acho que seja e tem que melhorar. Podemos discutir é competência e capacidade e quem é que deve ser vídeo-árbitro. Também acho que há melhorias a fazer. Claro que sim. Agora, o vídeo-árbitro é das melhores coisas que aconteceu à arbitragem nos últimos anos. Com centenas de jogos apitados, de certeza que algum marcou. Poderia dizer-nos qual foi e o motivo porque esse jogo marcou tanto a sua carreira? Há muitos, obviamente que sim. Mas focando no futebol profissional, a minha estreia, Santa Clara Braga, por ser a minha estreia, o meu primeiro jogo de futebol profissional, como árbitro. O meu primeiro, o Benfica Sporting, naturalmente que sim, porque é um Benfica Sporting, neste caso foi no Estádio da Luz, estavam 60 mil pessoas. O meu primeiro Porto Sporting, também no Estádio de Dragão, com quase 50 mil pessoas. Portanto, estes são os jogos que marcam e, obviamente, que um momento muito importante também na minha carreira, a final da Taça de Portugal no Estádio de Jamor. Porque ir ao Estádio de Jamor fazer uma final como árbitro principal é realmente extraordinário e porque é um ambiente, é um dia de festa. Estes foram efetivamente os jogos que marcaram pela importância que os jogos têm e porque no fundo é aquilo que qualquer árbitro quando vem para a arbitragem sonha um dia, que é poder, afinal, nas competições nacionais, arbitrar um jogo, uma final da Taça de Portugal e arbitrar naturalmente jogos entre o Benfica e o Porto e o Sporting entre eles. Mas tem outros jogos que foram realmente muito importantes, que decidiram títulos. Só um para recordar, quando o Benfica foi campeão em 2005, precisava de um ponto para acabar o campeonato e ser campeão, e foi conquistar esse ponto com um empate no estádio do Bessa. Esse jogo foi o que arbitrei, portanto, esse jogo era um jogo que teve um grande litígio toda a semana, porque era o título que estava em jogo. Portanto, esses são os jogos que efetivamente nos marcam muito a carreira. Mas a minha final de Taça de Portugal e os Benfica Sporting, felizmente tive a oportunidade de fazer 5, e o meu primeiro jogo Porto Sporting foram efetivamente 2 jogos, ou 3 jogos neste caso, que me marcaram muito pelo facto de serem especiais. Qual foi o momento mais caricato e o mais complicado que teve durante toda a sua carreira? Caricato não tenho nenhum. Complicado foi naturalmente, na fase final de 2007-2008, 3 meses difíceis a arbitrar jogos porque o médico deu 3 meses de vida ao meu pai e portanto é aquela sensação que sabes que vais perder alguém que é muito importante na tua vida e era difícil ir para os jogos e de alguma maneira me desligar desse momento da minha vida pessoal.
Só que para mim foi muito importante continuar a arbitrar e depois do meu pai falecer, foi muito importante o meu presidente do Conselho Arbitral, o Dr. Vítor Pereira, que foi ao funeral e que me perguntou quando é que eu estava disponível, quando é que eu queria, se queria descansar, quando é que eu queria vir voltar a arbitrar. E eu disse, há jogos amanhã, vou já amanhã. Não foi amanhã, foi passado 3 dias e, portanto, digamos que esse foi uma fase ou um momento mais complicado, não tanto pelo jogo em si, ou pelos jogos, ou pelo futebol, mas sobretudo por uma questão de natureza pessoal. Dos jogos em si, com mais dificuldade, com mais caso ou mais polémica, eu dei tudo, eu dei o máximo, eu vivi com a máxima intensidade de todos os jogos, sorri, sofri, chorei em algumas circunstâncias, mas sabia que estava de coração e de alma e dei o meu melhor. E, portanto, são todos jogos que só me dão recordações positivas e não recordações complicadas. E por último, e sendo um grupo de futebol manager, não podia faltar esta pergunta. O Pedro também tem o bichinho do vício e gosta de jogar o maior simulador de futebol? Agora vou dar uma resposta que não estavam à espera, não. Portanto, gosto muito de futebol, tenho uma grande paixão pelo futebol, mas acabo por não ser viciado, entre aspas, no sentido de fazer esses jogos enfim, dessas plataformas, não o faço. Quem me está a entrevistar neste momento, que é a minha filha, que é a Andreia Silva Henriques, que é a gente também não tem muito tempo, que ela é atleta, a gente está sempre, passamos a vida a andar de bicicleta, a correr, enfim, a nadar, a fazer atividades esportivas, fitness. A minha filha, sim, ela gosta de jogar em simuladores e ela, normalmente, sempre que pode, escolhe a seleção portuguesa como a sua seleção. Obrigada!